Episódio 39, página 194 do livro Um Novo Mundo, o despertar de uma nova consciência. A gente está iniciando hoje o capítulo 8, a descoberta do espaço interior. Eu acho muito simbólico começar o capítulo 8, fechar o capítulo 7. Não sei vocês, mas eu tenho uma coisa com os ciclos de 7 anos, tem muitas histórias com os ciclos de 7 anos. 7 é um número muito simbólico, assim, né? Então, a gente começar o capítulo 8 me dá uma sensação de que a gente encerrou um ciclo, absorvendo toda essa leitura, tudo que ele ensinou até agora, para dar um salto, assim, para aprofundar num lugar mais... um outro espaço, assim, uma outra dimensão. Vamos ver. A descoberta do espaço interior. Segundo, eu tô falando isso, eu não sei porque eu tô falando isso, mas assim, eu ia falar, respira fundo, se conecta, abre sua consciência, seu coração, mas eu acho que você já tá fazendo isso, e também fica como você quiser, tá tudo ótimo. Eu sou assim naturalmente, tá, gente? Não usei nenhum tipo de substância entorpecente, é só mesmo a expansão mesmo de consciência que esse monte de ensinamento, de reflexão vai provocando. Isso vai me fazendo flutuar, assim, eu acho muito incrível. Segundo uma antiga história sufista, havia um rei num território do Oriente Médio que estava sempre dividido entre a felicidade e o desalento. A menor coisa era capaz de lhe causar grande aborrecimento ou uma reação intensa, e assim sua felicidade se convertia rapidamente em frustração e desespero. Por fim, houve um momento em que ele se cansou de si mesmo e da vida e começou a buscar uma saída. Mandou chamar um sábio que vivia no reino e que tinha fama de ser iluminado. Quando o sábio chegou, o rei lhe disse: "Quero ser como você. Pode me dar alguma coisa que traga equilíbrio, serenidade, sabedoria à minha vida? Pago o preço que você pedir por isso." O sábio respondeu: "Talvez eu possa ajudá-lo, mas o preço é tão alto que nem todo o seu reino seria suficiente para pagá-lo. Então, vou lhe dar isso como um presente, desde que você honre o compromisso." O rei lhe garantiu que sim, e o sábio se foi. Algumas semanas depois, ele retornou e entregou ao rei uma caixa decorada e com entalhes de jade. O rei a abriu e encontrou ali um simples anel de ouro. Havia algumas letras gravadas nele. A inscrição dizia: "Isso também passará." "O que significa isso?" perguntou o rei. O sábio respondeu: "Use sempre esse anel. Seja o que for que aconteça, antes de considerar esse evento bom ou mau, toque o anel e leia a inscrição. Assim você viverá sempre em paz." Isso também passará. O que essas palavras simples têm que as torna tão poderosas? Numa consideração superficial, a impressão é de que elas são capazes de dar algum conforto numa situação difícil, mas que também podem diminuir o prazer das boas coisas da vida. Não seja feliz demais, porque não vai durar. Isso parece ser o que elas estão dizendo quando aplicadas a uma circunstância tida como positiva. Toda a importância dessa frase se torna clara quando a consideramos no contexto de duas outras histórias que mencionei anteriormente. A do mestre Zen, cuja única resposta era: "É mesmo?" mostra o bem proporcionado pela não resistência interior aos acontecimentos, ou seja, por estarmos unificados com o que acontece. A história do homem cujo comentário era sempre: "Talvez, talvez, talvez", ilustra a sabedoria do não julgamento, enquanto a do anel destaca a transitoriedade que, quando reconhecida, leva ao desapego. Não resistência, não julgamento e desapego. Não resistência, não julgamento e desapego são os 3 aspectos da verdadeira liberdade e de uma vida iluminada. As palavras inscritas no anel não dizem que não devemos aproveitar as coisas boas da vida, nem visam apenas proporcionar conforto em momentos de dor. Sua finalidade principal é nos tornar conscientes de que as situações são sempre efêmeras, o que se deve à transitoriedade de todas as formas, boas ou más.
Quando reconhecemos isso, nosso apego diminui e praticamente deixamos de nos identificar com as formas. O desapego não nos impede de desfrutar as coisas boas que o mundo tem a oferecer. Na verdade, passamos a usufruí-las muito mais. Depois que compreendemos e aceitamos a impermanência de tudo que existe e a inevitabilidade da mudança, conseguimos aproveitar os prazeres enquanto eles duram. Mas agora, livres do medo da perda e da ansiedade quanto ao futuro. Com o desapego, desenvolvemos um ponto de vista privilegiado que nos permite observar os acontecimentos em vez de ficarmos presos dentro deles. É como se nos tornássemos um astronauta que vê a Terra cercada pela vastidão do espaço e compreende uma verdade paradoxal. Nosso planeta é precioso e, ao mesmo tempo, insignificante. O reconhecimento de que isso também passará produz esse distanciamento e, com ele, nossa vida ganha mais uma dimensão, o espaço interior. Por meio do desapego, assim como do não julgamento e da não resistência interior, obtemos acesso a essa dimensão. Porque para pensar, né? Se a gente olha para qualquer coisa que esteja acontecendo e fala, isso também passará, a gente precisa olhar para ela de fora, enxergar ela, observar e falar, isso também passará. No momento que a gente tem esse ponto de vista mais amplo, a gente está no espaço interior. Esse é o ponto de vista do espaço interior. Tem uma história para contar rapidinho sobre isso. Eu peguei Covid ano passado e foi um momento muito difícil para mim, porque eu tinha acabado de me mudar, tava começando... Logo que eu me mudei, começou o novo lockdown, aí quando as coisas começaram a abrir, eu peguei Covid, então eu tive que ficar mais um tempão quarentenada e eu tive muita dor, eu senti muita dor, foi bem profundo o meu Covid, assim. Meu Covid, né? Não é meu, não. Mas assim, foi um processo emocional muito duro também, não foi só as questões físicas, emocionalmente também foi muito difícil. E aí quando passou, eu já tava, já tinha saído da quarentena, mas eu tava me sentindo muito triste, assim, sabe? Veio um processo emocional difícil mesmo, de descrença, assim, foi difícil. E aí eu tava conversando com a minha irmã, que é uma pessoa muito maravilhosa, a gente é muito parceira, assim, astral, ancestral. E aí ela falou assim, nossa, você tá então no vale da montanha, né? No vale. Observa isso. Sabe por quê? Vai passar. Lembra que vai passar, você tá esquecendo que vai passar. Lembra que vai passar e aproveita para observar esse momento, essa situação, como que tá aí no momento que você tá. Porque daqui a pouco vai passar. Então, enquanto você tá, aproveita, observa como que tá aí, ocupando esse espaço. E na hora que ela me falou, vai passar, né? Você sabe que vai passar, daqui a pouco vai passar. E aí, eu tinha esquecido que ia passar. Que aquilo era uma situação efêmera, que nada é permanente na vida. O tempo, nem a alegria, e nem a tristeza, nem a ansiedade e nem a euforia. É tudo efêmero. E aí, na hora que eu lembrei, vai passar, eu fiz assim, nossa, vai passar. Então, se vai passar, tudo bem eu mergulhar nesse agora, sentir tudo que eu tô sentindo, porque daqui a pouco vai passar. E aí parece que instantaneamente eu fui para outro espaço, assim. Parece que instantaneamente passou. No momento em que eu me permiti vivenciar aquilo, eu lembrei que ia passar. E lembrar que os momentos de alegria também vão passar, também permite que a gente viva eles com menos apego. Porque, tipo, bicho, vai passar, eu não preciso ficar... Porque, às vezes, um momento de muita alegria também faz a gente ficar ali não querendo viver totalmente, como se a gente precisasse segurar aquilo para aquilo não acabar. E se você lembra que tudo vai passar, fala assim, deixa eu viver totalmente, enquanto eu tenho, sem apego, com total presença. Isso é muito maravilhoso. Vamos seguindo. Quando não estamos mais totalmente identificados com as formas, a consciência, quem nós somos, se vê livre do seu aprisionamento na forma. Essa liberdade é o surgimento do espaço interior. Ele chega como um estado de silêncio e calma, uma paz sutil enraizada dentro de nós, mesmo diante de algo que parece mal. Isso também passará. De repente existe espaço em torno do acontecimento. Há também espaço ao redor dos altos e baixos emocionais, até mesmo da dor.
E acima de tudo, existe espaço entre nossos pensamentos. E desse espaço emana uma paz que não é deste mundo. Que lindo, nossa, isso é muito real. De repente existe espaço em torno do acontecimento. Há também espaço ao redor dos altos e baixos emocionais, até mesmo da dor. E acima de tudo, existe espaço entre nossos pensamentos. E desse espaço emana uma paz que não é deste mundo, porque este mundo é forma, enquanto a paz é espaço. Essa é a paz de Deus. Aquilo que ele falou do céu, se a gente olha para o céu numa noite escura, a gente vê as estrelas, a gente consegue até ver várias outras coisas que são os objetos, entre aspas, né? Só que tudo entre eles é espaço. É desse espaço que ele está falando. Entre os nossos pensamentos, que teoricamente é o objeto, o conteúdo, também existe espaço. Entre as nossas dores emocionais, também existe espaço. Então, se a gente foca no espaço e não no conteúdo, a gente está em contato com essa paz interior muito imensa, muito inenarrável. Ela vem de Deus, né? Então não pode nem ser explicada. Agora podemos desfrutar e estimar as coisas e os eventos sem lhes atribuir uma importância que eles não possuem. Temos condições de participar da dança da criação e sermos ativos sem nos apegarmos ao resultado e sem impormos exigências pouco razoáveis em relação ao mundo, como satisfaça-me, faça-me feliz, faça-me sentir seguro, diga-me quem sou. O mundo não pode nos dar nada disso. E quando deixamos de ter essas expectativas, todo o sofrimento que nós mesmos criamos chega ao fim. Se a gente mesmo criou, a gente mesmo pode acabar com ele, né? Toda essa dor se deve à valorização exagerada da forma e à falta de consciência quanto à dimensão do espaço interior. Quando essa dimensão está presente na nossa vida, podemos aproveitar as coisas, as experiências e os prazeres sensoriais sem nos perdermos neles, sem nos apegarmos internamente a nada disso, isso é, sem nos tornarmos viciados no mundo. A mensagem "isso também passará" é um instrumento de orientação em relação à realidade. Ao indicar a transitoriedade de todas as formas, ela também aponta implicitamente para o eterno. Apenas o eterno dentro de nós reconhece o efêmero como efêmero. Sempre que a dimensão do espaço se perde ou não é conhecida, as coisas assumem uma importância absoluta, uma seriedade e um peso que, na verdade, elas não possuem. Toda vez que o mundo não é visto da perspectiva do que não tem forma, quando a gente não consegue enxergar esses espaços, né, esse silêncio, ele se torna um lugar ameaçador e, em última análise, de desespero. O profeta do Antigo Testamento sentiu isso quando escreveu: "Todas as coisas se afadigam e mais do que se pode dizer." Todas as coisas se afadigam e mais do que se pode dizer. A consciência dos objetos e a consciência do espaço. A vida da maioria das pessoas é um amontoado desordenado de coisas, itens materiais, tarefas a fazer, questões sobre as quais pensar. Esse tipo de vida se assemelha à história da humanidade, que Winston Churchill definiu como uma maldita coisa depois da outra. A mente dessas pessoas é ocupada por um emaranhado de pensamentos, um após o outro. Essa é a dimensão da consciência dos objetos, que é a realidade predominante de um grande número de indivíduos. E é por causa disso que a vida deles é tão confusa. Essa consciência precisa ser equilibrada pela consciência do espaço. Para que a sanidade retorne ao nosso planeta e a humanidade cumpra seu destino. O surgimento da consciência do espaço é o próximo estágio da evolução da nossa espécie.
O sentido da consciência do espaço é que, além de estarmos conscientes das coisas, que sempre se resumem a percepções, pensamentos e emoções, existe um lado subjacente de atenção. Existe um estado subjacente de atenção. Isso quer dizer que temos consciência não apenas das coisas, objetos, como também do fato de que estamos conscientes. Vai pegando o fio aí. É o que ocorre quando somos capazes de sentir um silêncio interior sempre alerta ao fundo, enquanto os eventos acontecem no primeiro plano. Essa dimensão está presente em todos nós. No entanto, para a maioria das pessoas, ela passa totalmente despercebida. Às vezes, eu a aponto da seguinte maneira: você é capaz de sentir sua própria presença? Percebe? Você é capaz de sentir sua própria presença? A consciência do espaço representa a liberdade, tanto em relação ao ego, quanto à dependência das coisas, do materialismo e da materialidade. Ela é a dimensão espiritual, que sozinha pode dar um significado verdadeiro e transcendente a este mundo. Sempre que estamos aborrecidos com algo que ocorreu, com alguém ou com uma situação, a verdadeira causa desse estado de ânimo não é o que aconteceu, nem a pessoa, nem a circunstância, mas a perda da verdadeira perspectiva que apenas o espaço pode oferecer. Estamos presos à consciência dos objetos, inconscientes do espaço interior atemporal da consciência propriamente dita. A frase "isso também passará", quando usada como um indicador, pode restaurar a consciência dessa dimensão para nós. Que quando a gente fala "isso também passará", imediatamente a gente se remete à eternidade. Isso tudo que está acontecendo é efêmero. A eternidade é o que permanece. Então a gente se lembra desse espaço interior. Outro indicador da verdade em nós está na seguinte afirmação: meu aborrecimento nunca é causado por aquilo que imagino. Meu aborrecimento nunca é causado por aquilo que imagino. É verdade, sempre tem mais coisa para a gente entender se a gente investiga. Qualquer acontecimento, qualquer pessoa que faz qualquer coisa com a gente, tudo é um empréstimo para a gente entender algo muito mais profundo sobre a gente. Caso a gente se perturbe com aquilo, caso alguma coisa aconteça e não provoque nada na gente, de alguma maneira talvez a gente não esteja tão identificado com aquilo. Mas se alguma coisa acontece e a gente fica profundamente afetado por aquilo, aquilo tem algo para ensinar. Observa, eu tenho observado. Muito obrigada pela companhia. Até amanhã.